justificados pela fé, temos paz com Deus. Você sabe o que é justificação? É isso que nós estaremos a falar no dia de hoje. Olá, minhas amigas e meus amigos, graça e paz. Daqui fala o pastor e professor Cianuque Monteiro. Fica já avisado que eu não estou aqui para te ensinar o que está escrito na Bíblia. Isso é tua tarefa, deve ser teu pão de cada dia, ler as Escrituras. Estou aqui para te ajudar a compreender o que está escrito. Ou seja, você já tem que saber o que está escrito para ajudar a compreender o que está escrito. Justificação. Está tudo dentro do pacote da salvação. Lembra que todos esses vídeos que nós estamos a fazer aqui, está tudo ainda dentro da Ordo Salutis, dentro da ordem da salvação. Você já sabe o que é expiação, você já sabe o que é eleição, você já sabe o que é predestinação, você já sabe o que é chamado, você já sabe o que é regeneração, você já sabe o que é conversão. Agora, o que é justificação? Como está tudo interligado, vamos para aquele texto que diz que o salário do pecado é a morte. Então você também já sabe que o homem pecou, então o homem recebeu, no entanto, a morte como sentença. Porém, Deus, Ele mesmo providenciou um cordeiro para então salvar a raça humana. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Então, na queda de Adão, Deus mostrou a sua justiça e o seu amor. A justiça de Deus obriga que o pecado não fique impune diante dele. O pecado precisa ser punido. O salário do pecado é a morte. Porém, Deus não é apenas justiça, Deus é amor. E Deus mostrou o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer na cruz, em nosso lugar. Há uma história que eu ouvi já há muito tempo, eu queria passar assim rapidamente para você. Do indivíduo que pediu, no entanto, o carro emprestado de um amigo, um carro de luxo, e acidentou com o carro. O amigo colocou ele no tribunal e, ao ser julgado, por coincidência, o juiz do caso, deste caso, era amigo do réu que havia batido com o carro. Como justo juiz, ele teve que aplicar a sentença, bateu o martelo na mesa e deu a sentença que o indivíduo devia pagar, no entanto, o equivalente. Vamos lá supor qualquer valor, vamos lá supor qualquer moeda, pode ser kwanza, como pode ser real, vamos lá supor o equivalente a 100 mil reais. Só que o amigo, que era o justo juiz, sabia que o seu amigo não estava em condições, não tinha esse dinheiro para pagar, mas ele não podia ser injusto e absorver ele. Então o que ele fez? Ele bateu o martelo e disse que você vai pagar essa multa. Mas depois do julgamento, tirou as vestes de juiz, chamou seu amigo de lado e deu-lhe 100 mil reais. Está aqui para você pagar a multa. Fazendo isso, ele mostrou a justiça e mostrou o amor. E aí foi exatamente isso que Deus fez por nós. Em que, além da sua sentença, ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Você tem fé no Filho de Deus? Então você foi justificado. Por isso Paulo diz, justificados pela fé. A justificação vem depois da fé. O que é justificação? Justificação é o perdão dos pecados. Se os teus pecados estavam te condenando, já não há condenação, porque os teus pecados foram perdoados. O que é justificação? Justificação é a imputação da justiça de Cristo em você. É o ato pelo qual Deus nos considera justos diante dele. Não justos por causa dos nossos méritos ou das nossas obras, mas por causa das obras que Cristo fez no nosso lugar. Houve um câmbio. Há uma música que nós cantamos lá em Angola. Houve um câmbio, teu novo nasci. Houve um câmbio. Houve um câmbio. A vida que eu levava. Houve um câmbio no sentido de que Cristo foi punido por causa dos nossos pecados e nós fomos considerados justos não por causa das nossas boas obras, mas por causa da justiça de Cristo. Tanto calvinistas, arminianos, wesleyanos, todos concordamos que a justificação é depois da fé e ela é imputada. Deus imputa a justiça de Cristo aos perdoados. Falando em obra, qual é a pessoa que vem em tua mente quando você vai falar sobre justificação pela fé? Martinho Lutero. Se você pensou no Martinho Lutero,
Você acertou. Martinho Lutero foi um monge agostiniano, católico, já docente universitário, professor de teologia, professor de direito. Ele estava acostumado a cumprir com os sacramentos católicos, mas houve um dia que ele leu na Bíblia que nós somos justificados não pelas obras, mas somente pela fé. E repare que eu falei que ele era monge agostiniano, ele era frei, ele era padre católico, ele era, como eu posso dizer, ele era docente universitário. Mas foi nesse dia que ele foi regenerado. Lembra que eu falei ontem de João Wesley, de Lutero, e muitos que experimentaram a verdadeira conversão já depois de estarem a fazer as coisas de Deus. E seus olhos se abriram. Daí nasceu um dos solas, dos 5 solas da Reforma Protestante, que é sola fide, ou seja, somente pela fé. A salvação, bem como a justificação, é somente pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Nós fomos justificados. Quando Deus julgar, Deus não vai nos julgar mais conforme, por exemplo, aquele quadro adventista apresenta alguém diante dos mandamentos de Deus e Deus lhe julgar de acordo com o cumprimento ou descumprimento dos mandamentos da lei. Não. Os cristãos não serão julgados por isso. Se Deus voltar a te julgar por causa de mandamentos ou não, significa que a obra de Cristo foi em vão na cruz. A igreja passa pelo julgamento. Mas que julgamento é esse? Nós temos a tendência de pensar em julgamento, também pensar em condenação. Mas é um julgamento onde nossas obras como cristãos que produzimos para Deus serão pesadas, serão avaliadas, para sermos então recompensados de acordo com aquilo que nós fizemos. Não tem a ver com julgamento de ir para o inferno, não, porque não há condenação para aqueles que têm Cristo Jesus. Se não há condenação, então não vai ser julgado entre ser condenado ou não. Então a igreja não passa por esse tipo de julgamento, se cumpriu ou não a lei de Deus, porque quem cumpriu a lei na íntegra foi Jesus Cristo, homem nenhum conseguiu cumprir. Então, pelos méritos de Cristo, nos foi imputada a justiça de Cristo. Isso é que você tem que ter em mente. Quando você fala de justificação, tenha sempre em mente isso, que não é por obras. Há um hino do Inário, o povo cantai, que nós cantamos: obras não nos salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar, obras não me salvam. Há outro hino do Inário, o povo cantar. Eu falo muito do Inário porque eu nasci em Metodista Unida. Uma areia é sempre alicerces vão, são também as obras na salvação. Significa que as obras na salvação é um alicerce vão. Nossas obras para Deus são como trapos de imundície. Então não fomos justificados por nossas boas obras, mas pelas obras de Cristo. No Antigo Testamento eles também foram justificados porque Deus, ao fazer aliança com eles, jurou por si mesmo, não pelas obras dele. Os judeus não foram escolhidos por ter mérito algum. E Davi disse: bem-aventurado o varão a quem Deus não imputa pecado. E Paulo, que fala muito da justificação, faz citação de Davi: bem-aventurado aquele a quem Deus imputa a justiça e não leva em conta os seus pecados. E assim nós somos esses a quem Deus imputou-nos a justiça de Cristo. Deus abençoe, bons estudos para vocês. Vem aí o próximo vídeo.